Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Arruda e hoje teremos uma aula de raciocínio lógico voltado aí para o concurso do IBGE, para quem nunca estudou, ou até mesmo para quem já estudou, é sempre bom rever os conceitos iniciais. Hoje, aquela aula preparada com muito carinho, onde você vai verificar comigo a parte teórica e na sequência nós já vamos resolver questões onde você mesmo vai colocar à prova o conhecimento, tá certo? Acompanhe comigo essa aula, preste atenção, acompanhe com o material que você vai tirar suas dúvidas e as questões que vêm na sequência ficam muito mais fáceis quando você entende da teoria. Falando do estudo inicial do raciocínio lógico, eu sempre bato muito na tecla de você entender bem o significado, né, das palavras, o que significa o conectivo, o que é uma proposição, o que não é. Quando você vai para as questões com a base teórica muito bem solidificada, você não cai nas pegadinhas, você resolve relativamente as questões de uma rapidez maior do que aquela pessoa que ainda está com dúvida. Então, eu sempre sou daquela velha, né, sistemática de você entender a teoria, entender o que você está fazendo e depois, na sequência, você vai para as questões. Por isso, a base, né, a sequência lógica do estudo é teoria, questão, certo? Vem comigo, então, e vamos acompanhar essa aula agora, então, de lógica sentencial aí dentro do estudo do raciocínio lógico, uma aula voltada para o concurso do IBGE. Então, vejamos agora, inicialmente, né, a principal das definições, o que significa uma proposição, né? Uma proposição, eu coloquei aí uma definição muito clássica, né? É uma sentença declarativa que pode ser julgada como verdadeira ou falso, mas não como verdadeiro e falso simultaneamente, tá? Então a gente sempre fala, né, inclusive nas aulas, a gente acaba resumindo que uma proposição, né, é uma frase que tem um sentido completo, que tem um verbo, né? E para ser declarativa tem que ter um verbo, né? E ela tem que ser valorada, tá? Então você pode resumir assim, ó, uma proposição, né, é igual uma frase, né, mais um verbo, né, e tem que ter capacidade de valorar isso de verdadeiro ou falso, certo? Quando você tem esse conjunto aí, você tem uma proposição. Vamos aqui entender esse diagrama, esse esqueminha que eu fiz aqui, ó, na classificação das proposições. As proposições, elas são classificadas em dois tipos, tá? A gente tem aqui a proposição fechada e a aberta. O que é uma proposição fechada? É uma proposição que possui um valor lógico, tá? E que seria uma proposição aberta, né? Ou também chamada sentença aberta. O que não é uma proposição, por isso ela não tem um valor, o valor é indefinido. Então, uma frase aqui, por exemplo, né, que seria uma proposição, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos colocar um exemplo aqui, ó, já aqui enquadrando ele nesse primeiro caso de proposição fechada, né? Ó, olha essa frase aqui, ó. O Brasil é um país. Tá vendo? Então, uma frase completinha, né, onde você tem aí a presença do verbo, e no final é uma sentença declarativa. Estou declarando para você, o Brasil é um país. Isso é verdadeiro ou falso? Então, inclusive, ela pode, né, ser valorada. Ser valorada é dar um valor lógico para ela, verdadeira ou falsa. Tá? Nesse caso, a gente sabe, né, que essa frase aqui é uma frase verdadeira. Então, está aí um exemplo de uma proposição fechada, aquela onde você tem uma sentença declarativa, ela tem um verbo e ela pode ser dado um valor lógico para ela, verdadeiro ou falso. Vejamos agora aqui um exemplo de uma proposição aberta, onde, né, não é uma proposição fechada. Um exemplo aqui, olha só que legal isso aqui, ó. Inclusive, na sequência, eu vou dar frases aí onde não são proposições. Ó. Ele é um bom aluno. Aqui você vai ver que as sentenças abertas, né, elas não são proposições, porque elas não podem ser valoradas. Por que ela não pode ser valorada? Por que eu não posso dar um valor verdadeiro ou falso para esta frase?
porque eu não sei quem é ele, né? Aqui, ó, fica a dúvida para que você possa dizer se isso é verdadeiro ou falso, né? A gente sabe que frases que começam com ele, ela, aquele ou aquela são frases que você não sabe quem é o sujeito, então você não pode dar um valor lógico. Esse é um exemplo de sentença aberta, tá? Por isso, eu coloquei aqui na sequência esse quadrinho que vai ajudar muito você nas questões. É impressionante como esse simples esquema aí, vamos chamar assim, né? É o suficiente para resolver muita questão de teoria, questões onde várias bancas colocam e muita gente boa esquece. Então vamos aqui olhar as que não são proposições. Por que elas não são? Porque elas contrariam em alguma parte aquela definição. Ou ela não é uma sentença declarativa, ou ela não tem verbo, ou ainda ela não pode ser dada um valor lógico. Lembre que sentença, proposição é aquela sentença declarativa, tem um sentido, tem que ter verbo, e ao final eu tenho que poder dar um valor para ela, verdadeiro ou falso. E nessas aqui, elas falham em alguma parte. Vejamos o primeiro caso ali. Ó. Frases exclamativas, boa prova, boa sorte, né? Exemplos. Então veja, terminou com sinal de exclamação, isso aqui é uma frase exclamativa, então ela não é proposição. Lembrando que eu coloquei aqui que não são proposições, muita atenção aqui, ó, tá certo? Porque como é que eu vou dar um valor lógico, né, para boa prova, boa sorte, né? Olha o outro exemplo, frases interrogativas, perguntas, né? Elas não são proposições. Que horas são? Né? Qual a sua idade? Qual o seu nome? Como é que você vai dizer se isso é verdadeiro ou falso? Nem tem sentido. Que horas são? É verdadeiro ou é falso? Não, é uma pergunta. Perguntas não são proposições, tá certo? E é fácil identificar, porque ao final da frase tem lá um sinal de interrogação, né? Vejamos aqui o próximo exemplo. Imperativas, né? Frases aí que dão ordem ou até mesmo pedido. Estude mais, vá embora, feche a porta. Né? Então são exemplos de frases imperativas onde não são proposições. Agora, muita atenção nessa aqui, ó. Frases que não possuem verbo. Lembra que verbo é um dos critérios para ser proposição. Olha o exemplo aí. Ó. O livro de Carlos. Cadê o verbo aí, né? Não tem verbo. Se não tem verbo, não é uma proposição. Sentenças abertas, né? Olha aí o exemplo. Ó. Ele é um bom aluno. Ah, professor, mas possui o verbo aqui. Sim, o verbo existe. Né? Ela é conforme a gente falou aqui, é uma sentença declarativa, sim, mas eu consigo dar um valor lógico aqui, ó. É verdadeiro ou é falso isso? Eu não sei. Por que eu não consigo dizer se é verdadeiro ou falso? Porque eu não sei quem é ele. Se eu soubesse quem é essa pessoa, eu poderia, então, dizer se é verdadeiro ou falso. Tá? Então, está aí um exemplo de sentenças abertas. Nós temos vários tipos de sentenças abertas, aqui é só um exemplo. Agora, frases optativas. Deus te acompanhe, Deus te abençoe, né? Não são proposições. E esta última, uma das mais clássicas, são frases que a gente chama de paradoxais. O lado bom é que, nesse caso, não tem muita variação, é tudo mais ou menos igual está aí, ó. Eu estou mentindo. Então, por que é um paradoxo? Porque ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? Certo? Então, frases que são dessa forma são contradições, né? Então elas não são proposições. Legal? Então aí, guardando esse quadrinho, você já vai ver na sequência questões que você resolve só por descartar, tá certo? Você, na verdade, vai descartando. Ah, isso aqui não é proposição, não é, sobrou essa, que essa aqui é a proposição. Certo? Guardou esse quadrinho, dá aquele print bacana, você também tem o material, basta você destacar aí com muita atenção para depois nas questões. Na dúvida, na hora que você for fazer questão, é sempre bom recorrer à dúvida no caderno, volta lá, vê onde errou e vai com isso memorizando a teoria.
Legal? Vamos dar continuidade. Agora sim, ó, o que são os conectivos? Tá? Lembrando que essa aula aqui é meio que uma aula de revisão, né? Para você que já estudou, até mesmo para você que está começando, ela serve também. Conectivo. Veja, quando você ouve a palavra conectivo, o que vem à sua mente? Né? A palavra conectivo, né, me lembra aqui uma conexão. Estou conectando. Né? Vamos ler aqui a teoria? A definição? São os operadores lógicos, né? Servem para quê? Eles servem para unir, veja, unir, conectar as proposições simples, formando então as proposições compostas. Então lembre que conectivo, vou fazer um desenho simples aqui, ó, eu tenho uma proposição simples aqui, eu vou representar como se fosse um quadradinho, né, um retângulozinho, e aqui eu tenho uma outra proposição simples. O que vem aqui, ó, ligando elas aqui no centro, entre elas, simbolicamente, né? Aqui, ó, é o famoso conectivo. Ele vai fazer a conexão de uma proposição simples com outra proposição simples. Este conectivo, depois que ele conecta, ele formou o que a gente chama de proposição composta. Então, olha que interessante. Muito interessante isso que eu vou falar agora. Se você tem uma proposição simples e vai juntar com outra proposição simples, quem faz essa conexão é o conectivo, certo? Depois que você conectou, você tem uma proposição composta. Então, veja só, a ideia é a seguinte. Proposição, para ser composta, ela tem que ter um conectivo, tá certo? Então, só aí você já sabe identificar o que é uma proposição simples, aquela que não possui conectivo, e o que é uma proposição composta, aquela que possui conectivo, certo? Até porque, para ser composta, ela tem que ter um conectivo que está ligando simples. Aí eu posso ter duas simples, três simples, quantas eu quiser. O normal, mais comum é ter duas. Tá? E aí você vai ver agora aqui um exemplo de como os conectivos vão interferir nisso aí, no valor lógico final. Olha o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou até puxar para mim aqui a atenção aqui agora. Pensa comigo. Se você tiver uma proposição simples, que ela é verdadeira. É uma proposição, você já sabe o que é uma proposição, legal? Vamos imaginar que essa proposição ela é verdadeira, certo? Aí eu vou ligar com outra proposição que seja falsa, ok? Esta é verdade, esta é falsa. Quando eu ligo essas duas, através, né, de um operador lógico, que a função dele é ligar, é unir proposições, pergunta de seleção. Qual vai ser o valor lógico final desta proposição agora chamada de composta? De novo, você tem uma proposição simples, verdadeira, ligada com uma proposição simples falsa. O conectivo que liga ela, por exemplo, vou dar um exemplo, é o conectivo E. Né? Você vai ver já na sequência quais são os conectivos. O E é o principal, o primeiro. Né? A conjunção E. E aí eu pergunto para você, qual o valor final? Se essa simples era verdadeira, essa simples era falsa, ligada pelo conectivo E, formou uma composta, certo? Qual vai ser o valor final dela? Essa composta também tem um valor final, verdadeiro ou falso? E agora, gente? Agora você tem que lembrar o seguinte, o valor da composta, ele é, vamos dizer assim, ele depende do quê? Do valor lógico das proposições simples e também de quem? Do conectivo. Dependendo do conectivo, muda tudo no final. Então, agora eu vou te mostrar quem são os conectivos. Na sequência, a gente vai formar uma famosa tabela verdade, e depois a gente vai tranquilo para as questões. Certo? Então, vem comigo aqui, ó. Vamos observar um seguinte detalhe aqui, ó. Eu estou colocando para você aqui agora a tabela que tem os 5 conectivos
tá? Aqui em cada linha, vamos ver por linha, tá? Vamos ver primeiro aqui o conectivo E, certo? O E. O E é a conjunção. O símbolo do E é esse símbolo aqui, ó. Vou dar uma reforçada nele, ó. Vai acompanhando aí, ó. Aqui, ó. Ok? Vou fazer o seguinte, ó. O apontador aqui é o símbolo do E, certo? Agora aqui, ó, eu tenho uma proposição que a gente representa por letras, né? P e Q. E tem um tracinho, né? Ligando aqui elas, que é esse tracinho, esse espacinho, na verdade, né? Esse espacinho aqui, ó, ele está representando o conectivo simbólico que vem aqui ligando elas. O que eu acabei não falando é que é o seguinte, tá? As proposições são representadas por letras. Então, letra P, letra Q, letra R, né? Por exemplo, aquela que a gente começou lá, né? O Brasil é um país, vou chamar essa proposição de proposição P, podia chamar de A, B, a gente dá letras para as proposições. Normalmente, as simples letras minúsculas, as compostas letras maiúsculas, mas isso não é uma regra, o que é normalmente usado, tá? Então, eu chamo as proposições de letras, isso ajuda, você vai ver. Então, P é uma, Q é outra, R, S, T, ou ainda A, B, C, D, e ao invés de eu falar toda a frase, eu vou falar, ó, quando eu falar a frase o Brasil é um país, vou chamar isso de P, certo? Só isso. Quando eu vou ligar uma letra com a outra, cada letra representa uma proposição simples, nesse caso, eu vou conectar através de um conectivo. Então agora, vem comigo aqui, ó, tá? Agora acho que ficou mais fácil de você entender, né? Então aqui, ó, eu vou usar um desses símbolos para conectar, tá? Então na primeira linha eu tenho o conectivo E, que é a conjunção, é esse símbolo, e quando eu junto o E aqui no meio, ó, né, eu só estou usando aqui como exemplo, né? Como é que eu faço a leitura disso? Eu vou falar P e Q, tá aqui, ó, P e Q, certo? Então aqui é só para mostrar quem é o conectivo, né, o nome dele, o símbolo e como é que faz a leitura, certo? Vamos para a segunda linha, o OU. O OU, que é a nossa disjunção, não vai confundir com conjunção. Olha o símbolo do OU, é o contrário do símbolo do E, tá vendo? E agora aqui, eu vou até apagar aqui, ó, quem é que eu vou usar ligando as letras P e Q? O OU. Então, o símbolo do OU, a gente sabe, então viria aqui, que é o que está aqui, né? Ó, tá na segunda linha aqui, ó. Tá aqui nessa parte. Como é que eu vou fazer a leitura disso? P ou Q? É só trocar o símbolo pelo que ele significa, né? Simples, simples. Agora vem o próximo, é disjunção exclusiva. Deixa eu apagar lá. Disjunção exclusiva. O ou, né? Esse aqui é um símbolo mais usado, ó, com o ou com um tracinho embaixo, e aparece eventualmente esse com a bolinha, com a cruzinha no meio. Mas o mais comum é usar esse igual do ou, só que com o tracinho embaixo. Então, veja a diferença do ou com o ou que a gente viu anteriormente. Coloca-se o símbolo entre as letras, e como é que eu faço a leitura? Ou P ou Q. Agora tem uma aqui, ó, que é muito comum também. P ou Q, até aqui seria igual ao anterior, vírgula, mas não ambos, tá? Não pode ser as duas coisas. Próximo é o condicional, se, pontinho, 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 vírgula, então, pontinho, 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 né? Seria, aqui vem as letras P e Q, né? É a famosa condicional, sem dúvida, um dos principais conectivos. O símbolo é essa flechinha aí para um lado, e a gente lê se P, então Q, certo? É como se viesse essas letras aqui, ó. Se P, então Q. E o último é a bicondicional, pontinho, 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 C, vírgula, e somente C, pontinho, pontinho, pontinho. Flechinha para os dois lados, e a gente lê P, C, somente se Q, tá vendo? Que fica no meio aqui, ó. É como se viesse o P aqui e o Q aqui, ó.
certo? Então aí, nessa tabela, eu mostro para você aí a tabela dos conectivos. Legal? O que falta agora para ir para as questões? Agora falta você entender aquilo que eu tinha dito. Então veja comigo. Eu vou até fazer o seguinte, vou pegar esse cantinho aqui, ó. Imagina que você tem uma proposição ligada por uma outra proposição. Estou usando esse tracinho aqui só para te explicar bem. Acompanha aqui comigo, tá? Aí, eu digo para você que esta proposição, vou até completar o quadrinho aqui, ó. Essa proposição que eu vou chamar de uma letra, posso chamar aqui, ó, essa proposição aqui de proposição P, por exemplo, e essa aqui é uma proposição Q. Quem é P e Q, professor? Tanto faz. P pode ser o Brasil é um país. E Q, Maria é cantora, tá? Duas proposições simples. Aqui eu estou enfatizando outra coisa, estou enfatizando o valor lógico delas, tá? Vamos imaginar que eu digo para você que essa proposição P, acompanha agora esse pensamento aqui, ó, ela é verdadeira, certo? E essa proposição Q, ela é falsa. Quando eu ligo essas duas, né, e ao ligar, quem é que eu uso aqui no meio? Ó? Um conectivo, certo? Aqui, ó, vem um desses conectivos que a gente acabou de citar. Vou até botar o nome dele aqui, ó, conectivo, certo? E o que eu pergunto para você agora é qual é o valor lógico final dessa brincadeira? Qual será? Vai ser verdadeiro ou falso? Se eu tenho uma verdade ligado com uma falsidade e eu coloco um conectivo, qual vai ser o valor lógico final? Se você prestou atenção, você vai responder essa pergunta com uma outra pergunta para mim. Responda aí para mim, eu quero ver. Responde aí agora. Sabe qual que é? Se eu faço essa pergunta para você, olha só, se você entender isso aqui, você já está, para mim, você já entendeu a questão das conexões, do valor lógico. Se eu tenho uma coisa verdadeira e ligo com uma coisa falsa, o que vai dar no final? Verdadeiro ou falso? Se eu fizer a pergunta dessa exata forma como eu disse, você deveria responder para mim o seguinte: professor, qual conectivo que você vai usar ali? Porque se for um, vai dar uma coisa, se for outro, vai dar outra coisa. Ah, é verdade. Então, o valor aqui, ó, que eu coloquei como forma de interrogação, ele depende de quê? Ele depende do valor lógico das proposições simples, obviamente, mas ele depende também, sabe de quem, gente? De qual é o conectivo aqui. Se o conectivo for E, vai dar uma coisa. Se for OU, vai dar outra coisa. Se for o OU, se então, e agora? Né? Então, depende deste cara também. Como eu não falei, não tem como você me dizer se isso é verdadeiro ou é falso. Legal? Como é que eu faço para entender isso, professor? Imagina, são 5 conectivos. Você me deu um exemplo, verdadeiro e falso. E se as duas forem verdadeiras? E se as duas forem falsas? E se ao invés de você colocar a primeira como verdade e a segunda como falsa, você trocar de posição, isso interfere? Então, quem é que resolve a nossa vida agora para responder todas essas perguntas? É o que eu vou te apresentar agora. Vem para cá. E eu te apresento agora a famosa tabela verdade. Agora vai fazer tudo sentido para você, tá? Então vamos preencher juntos isso aqui. Você entendendo isso aqui, você está muito pronto para ir para as questões, mas olha, tranquilidade, mas tem que dominar essa tabela verdade aí. Vamos por partes, tá? Vamos preencher juntos aí para não ter dúvida. Primeira coisa que você vai ver aí são a quantidade de proposições.
Vamos olhar as duas colunas aqui primeiras, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a proposição P. Vamos chamar essa proposição P aqui, ó, de primeira proposição, tá bom? Vou dar um primeira para ela aqui, ó. Melhor, tá? Deixa eu corrigir um negócio aqui, ó. Antes de chamá-la de primeira, eu vou chamar ela de antecedente, que vem antes. Eu vou usar esse nome, porque é um nome muito comum, tá? E é bom que você já grave isso aqui, ó. Então, como a P apareceu primeiro, a gente vai dar um nome de antecedente, que vem antes, né? Antecedente. A outra proposição, que é a que veio como segunda, nós vamos chamar ela de consequente, tudo bem? Consequente. Agora podemos até colocar um sinônimo aqui, ó. Primeira proposição e segunda. Mas isso interfere, professor? Claro que interfere. Você já vai ver como. O que a gente montou aí? 4 linhas, certo? Porque se eu tenho 2 proposições, né, eu preciso de 4 linhas para colocar todas as possibilidades de valores lógicos entre elas. Pode ser que as duas sejam verdadeiras, pode ser que a antecedente seja verdadeira e a consequente falsa, pode ser ao contrário ou ainda as duas falsas. Por isso aqui, ó, ficamos com 4 linhas. Primeira linha, segunda linha, terceira e quarta linha. Essas linhas, na verdade, elas estão aqui discriminando para você todas as possibilidades. A primeira linha, as duas são verdadeiras. Tá? Na segunda linha, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Na terceira, ocorreu o contrário. E na quarta, as duas são falsas. Certo? Como é que eu sei a quantidade de linhas, professor? Se eu tenho 2 proposições. E se fossem 3, P, Q e R, quantas linhas a tabela verdade teria? Então, aqui vai uma dica para você. Para saber o número de linhas de uma tabela verdade, a gente usa uma regrinha aqui, ó, número de linhas. Então, veja que esse slide vai ficar completaço, hein? Número de linhas é 2 elevado a n, onde o n é quantidade de proposições, tá? Esse n aqui é a quantidade. Se eu tenho 2, que nesse caso é 2 P e Q, né? Vou colocar aqui, ó, quantidade de proposições simples. Então, se eu tenho, no caso aqui, 2, né? P e Q, nesse caso, seria então quanto? 2 elevado a 2, que dá 4. Por isso que a tabela tem 4 linhas. Se fossem 3 proposições, por exemplo, P, Q e R, seria 2 elevado a 3, que daria quantas linhas? 8. E assim por diante, tá? Eu vou apagar agora para não ficar poluído. Então, para saber a quantidade de linhas da tabela verdade, você usa aquela formulazinha lá, tá certo? Número de linhas, vou até complementar aqui, ó, da tabela verdade. Tudo bem? Vai ficar um slide completaço. Depois você tira uma foto, mete uma cartolina na sala, assim a visita vai chegar, ela já vai ficar animada, tá? Bom, agora nós vamos preencher a tabela, certo? Como é que a gente preenche essa tabela? Por linhas, tá? A cada linha a gente vai fazendo por linhas, mas agora eu vou focar em cada uma das colunas, vamos focar na primeira coluna. Qual que é esse símbolo aí que já se apresenta? Ó? Ah, professor, eu esqueci, volta lá, tá aqui, ó, o primeiro, ó, é o símbolo do E, ó. Vamos abordar ele primeiramente, tá? Então vamos lá, na coluna do E, que é a coluna verde, nós vamos ver qual será o valor lógico agora, afinal. Lembra que eu falei, ó, se eu tiver uma verdade, uma falsidade, o conectivo ligado for o E, o que vai dar no final? Agora você vai entender o que vai dar no final, tá? Na coluna do E, agora presta atenção que cada conectivo tem uma regra. Na coluna do E, só será verdade quando tudo for verdade.
Então, veja que na coluna do E só ocorre isso na primeira linha, porque tem verdade e verdade, aqui vai dar verdade. Então, sabe aquele esqueminha que eu tinha feito lá? Ó, por exemplo, vou até voltar aqui, ó. Verdade e falso. Se for o E, não vai dar verdade, vai dar falso, porque tem uma falsidade, tá? Então, qual que é a regra do E? Só é verdade quando tudo é verdade. Veja que isso só ocorre na primeira linha. Na segunda linha, você tem verdade e falso. Então, aqui vai ser falso e vai ser falso. Certo? Professor, então quer dizer que se o E for o conectivo, só será verdade no final se todas as proposições simples forem verdadeiras. Exatamente. Se tiver uma falsidade, já estragou tudo, aí a proposição no final dá falso. Legal? Regra do E simples. Vamos para a próxima coluna? Coluna em vermelho aí, ó. A regra do OU, né, que é esse símbolo agora. Veja que o símbolo agora é o OU. A regra do OU é também simples demais. O OU só vai ser falso quando tudo for falso. Isso só ocorre na quarta linha. Agora, tá? Cada vez que a gente for olhar a coluna, nesse caso vermelha, a gente sempre relaciona com as colunas aqui do início, tá? Então, agora eu estou olhando aqui a coluna do OU, certo? Então, eu só vou relacionar com essas duas colunas aqui no início. Ó. Eu esqueço da coluna verde, é que eu estou fazendo a tabela num único slide, eu estou fazendo tudo, tá certo? Senão eu ia ter que fazer um slide para cada conectivo, ia dar muito trabalho, né? Então, cada vez que eu tiver que relacionar uma coluna, eu vou relacionar lá com o início, tudo bem? Tá bom, professor, mas e qual é a regra do OU? A regra do OU diz o seguinte, só será falso quando tudo for falso. E você observa que isso só ocorre aonde aqui, ó? Só na quarta linha. Então, aqui no OU vai ser falso somente aqui, ó. O contrário será tudo verdadeiro. Certo? Então, a regra do OU, simples, simples, simples. Próximo conectivo é o condicional, a flechinha pro lado aí, ó, tá? Você vai ver que eu não coloquei na mesma ordem lá, essa aqui, ó, mas por um motivo que você vai entender no final. Qual que é a regra da condicional? Lembrando que agora, tá? Agora eu estou relacionando a coluna azul aqui, ó, com as colunas iniciais lá, essas duas aqui, ó. Esqueço da verde e da vermelha. Muito bem. O condicional, que é a flechinha, ele é disparado um dos mais cobrados, sem dúvida, né, em prova, porque ele além de depender, né, dos valores lógicos, ele tem uma ordem aí implícita, ou seja, só será falso quando vem para cá, quando a primeira proposição for verdadeira, veja que isso ocorre só na segunda linha, e a segunda for falsa. Só tem um caso em que o condicional será falso, quando a antecedente for verdadeira e a que vem depois for falsa. Aí ele vai dar falso. É somente esse caso, tá? Veja que na terceira linha, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Então aí, né, contraria o que eu estou dizendo, é somente nesse caso. Do contrário, ó, tudo será verdadeiro. Então a condicional tem que tomar um cuidado extremo, porque não é, se tiver uma verdade e um falso é verdade. Não. Além disso, ela tem que ser verdadeira a primeira e a segunda falsa, certo? E aí sim você tem a falsidade. Vamos para a próxima, que é a bicondicional. Flechinha para os dois lados. Aqui eu gosto de relacionar como se fosse um sinalzinho de igual. Né? E nessa aqui é bem interessante porque é o seguinte, se é um sinal de igual, só vai ser verdade quando elas forem iguais. Isso só ocorre onde? Na primeira linha, ó, veja, verdade, verdade aqui vai dar verdade, falso com falso aqui vai dar verdade. Do contrário será falso. Então a bicondicional, que é a flechinha para os dois lados, é só você gravar o seguinte, ó. É como se eu trocasse a flechinha e colocasse um sinal de igual. E eu penso assim, ó, verdade é igual a verdade? Verdade.
Falso é igual a falso? Sim, falso é igual a falso. Isso é verdadeiro. Então, só será verdade quando elas tiverem valores iguais. Simples. E por que eu deixei a coluna última aqui, a roxo, que é a disjunção exclusiva, por último? Porque ela é o contrário exatamente da acabamos de ver da marrom, da anterior da bicondicional. É o contrário. Então, se você pensar, ó, na primeira linha aqui é verdade, aqui vai ficar falso, aqui vai ficar verdade, verdade, aqui vai falso. Eu estou fazendo o contrário da coluna anterior. Porque a regra da disjunção exclusiva é o seguinte, só será verdadeiro, ó, vamos lá no início, quando elas tiverem valores, ó, diferentes. Se elas tiverem valores iguais, ela será falsa. Então, com isso, ela se torna justamente o oposto da bicondicional. Certo? Então, eu preciso que você saiba essa tabela verdade, mas assim, ó, debaixo d'água, dormindo, você precisa memorizar isso aí. Então, eu vou dar um zoom legal aqui. Ó. Você dá aquele print maroto. Você vai preencher essa tabela verdade pelo menos uma vez por dia. Então, para finalizar, né, vamos lá, para que a gente possa ir para as questões. Vamos de novo, recapitular a coluna verde. A regra do E só será verdade quando tudo for verdade. Só ocorre aqui, ó, na primeira linha. Regra do OU, próxima coluna aqui em vermelho. Regra do OU só vai ser falso. Vamos dar aquele destaque. Vou fazer o seguinte, eu vou dar aquele destaquezinho no que eu estou falando, tá? Vamos pegar aqui um azul, né? Regra do E, só vai ser verdade quando tudo for verdade. Ocorre isso somente na primeira linha. Regra do OU, só vai ser falso quando tudo for falso. É a última linha. Regra da condicional, só vai ser falso quando a primeira for verdadeira, a antecedente verdadeira e a consequente for falsa. Regra da bicondicional, só vai ser verdade quando elas tiverem valores lógicos iguais. Ocorre isso somente na primeira e na quarta linha. E a regra da bicondicional, da disjunção exclusiva, que é a última, só será verdadeiro quando elas tiverem valores lógicos diferentes. E isso você observa aqui comigo, que só ocorre na segunda linha e na terceira linha. Certo? Sabendo a tabela verdade, agora você está mais do que preparado para enfrentar as questões, certo? Então agora é isso que faremos, certo? Então, para resumão aqui na sua cabeça comigo, fecha o olho e vamos pensar o seguinte. O que é uma proposição, sentença declarativa? Tem que ter verbo. Abre o olho agora, mandei você fechar, né? Abre o olho. O que é uma proposição? Sentença declarativa tem que ter verbo e ao final eu tenho que conseguir dizer, eu tenho que ter a capacidade de dizer se aquilo é verdadeiro ou falso. Aí você está com uma proposição. Por isso, perguntas, exclamações, frases exclamativas, imperativas, frases sem verbos, paradoxos, desejos não são proposições, por conta que eu não consigo atender esses requisitos, tá certo? Uma proposição simples, ela pode ser verdadeira ou falsa, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não falei ainda dos princípios das proposições, né? Mas eles são meio que intuitivos, né? Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se ela é verdadeira, ela vai ser sempre verdadeira, se ela for falsa, ela vai ser sempre falsa, tá? Legal? E a gente tem a questão também dos três princípios, eu acabei falando, princípio da identidade, princípio da não contradição, né? E o princípio do terceiro excluído. Não existe uma terceira possibilidade. Ou é verdadeira ou é falsa. Legal. Quando eu pego uma simples e ligo com uma outra simples, eu formo uma composta. E o valor lógico final disso depende do conectivo e também do valor lógico das proposições simples que a compõem. Quem resume esse jogo de possibilidades é a famosa tabela verdade que acabamos de ver. Esse aqui é um estudo introdutório, mas de suma importância, é a base do raciocínio lógico. Entendendo isso aqui,
o resto fica muito fácil. Espero que você tenha gostado. Vamos testar o conhecimento? Vem comigo então agora nas questões e você mesmo vai verificar agora, tá certo? Muito bem. Primeiro, antes disso, eu coloquei aqui um esqueminha para você, né? Quando a gente nega proposições e quando nós temos as equivalências. Aqui eu teria que praticamente declinar mais tempo para explicar isso aqui, mas fica aí para quem tem no material como é que eu nego uma proposição composta, o que que acontece. Vamos falar dessa primeira aqui, ó. Quando eu nego uma proposição P e Q, né, eu aplico as leis de Morgan, que diz o seguinte, tá? Nega-se a primeira, nega-se a segunda e troca-se o conectivo também. O E vai virar OU. Então, aqui, ó, neguei a primeira, neguei a segunda e o E vira OU. Esse símbolo aqui do tiozinho, antes da letra, esse símbolozinho aqui, ó, é o símbolo da negação. Legal? Que pode ser este ou também pode ser uma cantoneirazinha. O símbolo da negação é esse aqui ou esse que a gente está utilizando aqui. São dois símbolos que ficam antes da letra e eles representam que está negando, certo? Aqui eu tenho um esquema, né, esse slide, que resume a regra da negação de todas as proposições compostas ligadas por duas simples, tá? Em todos os jogos de conectivo. Nesse próximo, né, seriam as equivalências. Equivalência é aquela proposição que tem o mesmo valor lógico que outras, tá? Mas, né, aqui, para quem já viu esse assunto, isso aqui é uma forma até de revisão. Para quem não viu, parece grego, mas conta que nós vamos ter mais aulas e a gente pode até combinar e voltar exatamente dessa parte. Eu quero contigo agora resolver as questões com que a gente já discutiu, mas guarda isso aí também, dá um destaquezinho aí no seu caderno, tá? Vem comigo então, vamos lá na primeira questão que já se apresenta aí. Olha só, vamos lá, vamos ver se você lembra e vamos resolver essa questão. Sabe-se que proposição é toda sentença que pode ser valorada como verdadeira ou falsa, podendo ser expressa em palavras ou símbolos. Leia as afirmações a seguir. Vamos à primeira. A gratidão gera felicidade. A gratidão gera felicidade e paz interior. A gratidão não gera felicidade. E a quarta, a gratidão gera felicidade? Olha o destaquezinho, a presença aqui do sinal de interrogação, gerando com isso uma pergunta, né? Com base nessas afirmativas, assinale a alternativa correta. E vamos à letra A. Ó. Letra A. A proposição 1 é uma proposição simples, a proposição 2 é uma proposição composta, a proposição 3 é a negação da proposição 1 e a letra D diz que a proposição 4 é uma proposição interrogativa. Vamos voltar lá. Então, essa aqui sim é uma proposição simples, essa aqui sim é uma proposição composta, olha aqui o conectivo E. A terceira é a negação da primeira, porque se você olhar com atenção, dá uma atenção aqui, ó, a gratidão gera felicidade. A terceira está dizendo, a gratidão não gera felicidade. Tá vendo que tem um não antes do verbo principal aqui, ó? E isso quer dizer que esta frase está negando a primeira. Agora, a quarta, quando ele colocou um sinal aqui, ó, né, gerando, né, com esse sinal de interrogação, uma pergunta, ela não pode ser chamada de proposição. Então, a resposta, né, que a gente está pegando aqui, ó, assinale a alternativa incorreta, tá? A incorreta é a letra D. Por quê? Porque isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui está certo. Não é nem por uma questão de exclusão, é por conta da
denominação da proposição 4 como proposição. Proposição não é. Ela pode ser chamada de frase interrogativa, mas proposição interrogativa que forçou muito, tá? Letra D é a resposta correta, certo? Com isso aí nós fizemos, então, essa questãozinha e vamos para a próxima. A próxima questão, você vai verificar comigo agora, que é uma questão também, né, que envolve o estudo aí dos conectivos. Vamos lá. O total de conectivos da proposição composta. Agora ele vai te dar uma frase, vamos dar uma lida com atenção, né? Ó, se o técnico ambiental fez o relatório, então a empresa foi multada. Se e somente se houve provas contundentes e o órgão comprovou o resultado ou a empresa aceitou sem recorrer. Ele está pedindo porque a gente define aí o total de conectivos, né? Quantos conectivos nós temos nessa proposição que ele já chamou de composta, obviamente. Agora, né, aqui, ó, para resolver e entender o que eu vou fazer agora, aquele quadrinho que eu vou voltar aqui proposital para nós aqui, ó, esse quadrinho que a gente falou aqui, isso aqui, ó, tem que estar bem claro na sua cabeça, tá? Essa tabelinha aí que eu sugiro que você, né, que tem um material aí, ó, leia com atenção, tá? Vamos voltar lá? Então, quando você tem a frase aí, você já vai destacando as proposições simples. Eu vou destacando aqui amarelo, ó. Se o técnico ambiental fez o relatório, então a empresa foi multada. Se e somente se houve provas contundentes e o órgão comprovou o resultado ou a empresa aceitou sem recorrer. Tá? O que eu destaquei em amarelo são as proposições. Eu vou dar um destaque agora para os conectivos. Aqui um do conectivo, ó, se, pontinho, pontinho, pontinho. Então, aqui é um conectivo, que é o condicional. Aí depois vem o outro aqui, ó, se e somente se, 2. E terceiro conectivo, né, a disjunção, a conjunção, perdão. E por fim a disjunção, o ou. Então nós temos quantos conectivos aí na jogada? 4 conectivos. 4 conectivos, letra B, certo? A próxima questão é parecida, só que ela cobra o contrário. Agora ela quer saber o total de proposições. Veja só. Se a correspondência foi enviada e o prazo foi cumprido, então o gerente ficou satisfeito se e somente se a correspondência chegou ao destino ou a tarefa foi realizada. De acordo com a frase acima, o total de proposições. Então veja que a banca aí ela quer uma hora, né, o total de conectivos, agora ela quer saber o total de proposições simples, certo? Agora eu vou destacar também a proposição simples em amarelo. Se, vamos lá, a correspondência foi enviada, aí veja que tem um conectivo aqui, ó, o E, então vamos já dar um destaquinho, ó, E, continuando, vamos ver a próxima. O prazo foi cumprido, vírgula, então o gerente ficou satisfeito. Aí vem aqui agora um outro conectivo, né, que a gente já sabe quem ele é, a bicondicional, a se e somente se, ligando uma outra proposição que vem na frente, que é a correspondência chegou ao destino. Aí apresenta-se outro conectivo na sequência, ou a tarefa foi realizada. Então veja aí quantos, de acordo com a frase, o total de proposição, tá? Então nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 proposições, tá? Vamos dar o destaquezinho para elas aqui, ó. A correspondência foi enviada, 1. O prazo foi cumprido, 2. O gerente ficou satisfeito, 3. A correspondência chegou ao destino, 4. A tarefa foi realizada, 5. 5 proposições
temos aí ao total, né? Resposta letra C. Show de bola? Vamos para mais uma? Considere a afirmação a seguir e os 5 itens listados na sequência. Se os valores lógicos de duas proposições simples são falsos, então o valor lógico do ou da entre elas é verdade. Então veja só que interessante essa questão. Muito interessante, né, a articulação da questão. Se os valores lógicos de duas proposições simples são falsos, ele quer saber o valor lógico, né, da disjunção, conjunção, condicional, bicondicional, papapá, entre elas é verdade. Então, resumindo, é o seguinte, ó, você tem um valor lógico aqui de uma proposição simples, lembra aquele esqueminha que eu fiz agora? Ele vem muito acalhado. Aí eu tenho outra proposição simples, e ele disse que no final isso será a verdade. Tá? Então, eu vou colocar os valores lógicos aqui, ó. As duas sendo falsas, falsa e falsa, e aqui vai dar verdade. Quando é que ocorre isso? Quando o conectivo que vier aqui, ó, ligando elas for quais? Qual? Aí ele dá as opções, ó. Disjunção, conjunção, bicondicional, condicional ou adjunção exclusiva. Assinar a alternativa que apresenta as afirmativas que preencham corretamente a lacuna. Eu fiz o esquema aí. Ó. Então, a disjunção, você sabe que é quem? Aqui. Aqui é o E, né? Aqui é o ou, aqui é a condicional, esse símbolozinho, a bicondicional, a flechinha para os dois lados, e a disjunção exclusiva é o ou com tracinho embaixo. Como é que você sabe nisso? Você volta, se quiser, lá na tabela verdade. A resposta está aqui na última linha, ó, basicamente, ó, onde as duas são falsas. Então você tem aí, ó, o jogo das possibilidades para cada um dos conectivos. Ó. A resposta está aqui, ó. Onde vai dar verdadeiro? Na condicional e na bicondicional. Vamos voltar lá? Veja a importância de saber a tabela verdade, hein? Então, se você colocar, por exemplo, o E aqui, ó, falso e falso vai dar falso, não daria. Então, o E já não dá. O E está fora. Se eu colocar o OU, vai dar falso no final. Lembra que o OU só é falso quando tudo é falso? Se eu coloco a condicional, que é a flechinha aqui desse sentido, aí dá verdade. Por quê? Porque a condicional só tem um caso em que ela é falsa, que é esse aqui, ó. Quando der VFF. Então aqui vai dar verdade. Então a condicional, ó, certinho para ela. A condicional já é uma que vai dar certo. E a bicondicional? Só vou colocar a flechinha para o outro. A bicondicional também vai dar verdadeira, porque a regra dela será verdade quando forem iguais. Então é o item 3 e o item 4. Resposta, vamos buscar lá, ó, 3 e 4, letra C. Ok? Letra C. Show de bola. Dá para fazer mais uma? Vamos aí encerrar com esta aí? Olha só. Considerando que A é uma proposição falsa, assinar a alternativa correta. A ou B é verdadeira qualquer que seja B. Então veja só que interessante. Deixa eu fazer, eu gosto de fazer esse esqueminha. A é uma proposição falsa. Então veja, eu tenho aqui, ó, a proposição A, vou colocar assim, ó. Proposição A, eu vou ligar ela com uma outra coisa, que é a B, né, no caso. Então veja só, vou dar um nome para elas aqui em cima. Essa aqui é a proposição A, essa aqui é a proposição B. Ele já me disse que A é falsa, certo? Então, eu já vou colocar um falso para A aqui, ó. E aí fala o seguinte, aí ele vai jogando, ó. Letra A. A ou B, ó, vamos colocar o O aqui, ó. A ou B é verdadeira qualquer que seja B. É verdade? Isso aqui vai dar verdade qualquer que seja B? Não, né? Se eu colocar um falso aqui para B, isso vai dar falso. Então, a letra A está fora. Tá? Não é a letra A.
Vamos apagar aqui, borrachinha. Letra B. Se A então B é falsa quando B for verdade. Não, né? Isso aqui, ó, não vai ser falsa quando B. Se B for verdade, isso aqui vai dar verdade na condicional. Então a letra B está fora. Letra C. A ou B é falsa apenas se B for verdadeiro. De novo, ele está jogando com a disjunção. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ó? Vai ser falso se B for verdade. Não, é o contrário. Se for o ou aqui e a B for verdadeira, isso aqui ó, vai dar verdadeiro. Então a letra C está fora. Então deve ser a letra D, né? Só sobrou a letra D. Vamos analisar a letra D. A e B é falsa, qualquer que seja B. É verdade, né? Porque se aqui for usado o E como conectivo, isso aqui vai dar falso, independente do valor lógico de B. Por quê? Porque o E será falso, se tiver um falso, já torna o E falso. Então, se B aqui ó, for verdade, vai dar falso. Se B for falso, vai dar falso também. Então, qualquer que seja o valor de B, isso será falso. Então, por isso, a resposta é a letra D de dado. Muito bem, com isso a gente finaliza esta aula, né, que eu preparei aqui com muito carinho para você, com o objetivo qual? Né, de dar aquela noção inicial do raciocínio lógico, muito importante, tá? Primeiramente, se você nunca estudou ou ainda está começando o seu estudo, é uma excelente oportunidade para você ir dando aquela reforçada na base teórica, que é de extrema importância, para você que já estudou também, para rever, né? É sempre muito bom, né, você dar uma revisada na parte teórica. E agora eu jogo a responsabilidade para você, que é qual? Resolver questões, rever o assunto. E para isso, você tem que ser nosso aluno. Da onde você acha que eu tirei essas questões? Do melhor site de questões do Brasil, o Que Concurso, onde você vai lá, escolhe a banca, o assunto, quer questão certo e errado, quer múltipla escolha, você se diverte, então aproveite a oportunidade. Se você não é aluno do QC, está perdendo tempo, né? E o concorrente está na sua frente. Por quê? Porque quem tem essa excelente ferramenta não perde tempo na hora de praticar. Está tudo na sua mão, clica lá, já sai o gabarito, vê o comentário do professor, vê onde errou, corrige. Então, fica aqui a minha indicação para você desta ferramenta que é imprescindível para quem está estudando, né? Você tem que aprender agora, praticar, praticar, praticar. Tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, deixe um comentário, né? Deixe o seu like aí para nós, inscreva-se no canal, ative o sininho para você sempre ser avisado nos próximos eventos. E agora é a hora de colocar a mão na massa e praticar, certo? Fico por aqui, agradeço mais uma vez a sua atenção e concedo aí que você revise o assunto e teste seus conhecimentos nas questões para chegar na hora da prova e dar uma aula passear, tá certo? Eu vou encerrar por aqui então na vinhetazinha que eu gosto muito, tá certo? E a gente vai se encontrando aí nos próximos eventos. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Que Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS. Acabou o assunto? Bora estudar! Estude sempre que quiser. App Que Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS.